eu admitir que Deus seja criado pelo homem. Então, a premissa me soa falsa. Mas esse problema das dificuldades do mundo é porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O homem age de acordo com a sua vontade. Quer dizer, e Deus não interfere para impedir que o homem faça o mal. Deus não interfere. Veja bem, diante do que foi colocado antes lá, sobre os problemas dessa miséria humana que foi apontada, Deus não causa isso. Ele permite que aconteça. E ele permite que aconteça porque o sofrimento do homem serve para a sua redenção. E o exemplo de Cristo é o mais claro disso. É o mais claro para isso. Então, a questão, nós vamos colocar sempre, voltamos ao início da nossa conversa. Creio ou não creio? Tenho fé ou não tenho fé? Eu disse antes, que, na minha visão e tudo que eu aprendi, a fé é o resultado de inteligência e de vontade. Se eu não tenho vontade de acreditar, eu vou encontrar 1000 obstáculos e não vou ter fé. Não vou ter fé. É preciso ter vontade. Agora, a vontade só não basta. É preciso que, pela minha inteligência, eu reconheça a existência de um Deus Supremo que fez tudo isso. Quando se discute essa questão, e até eu vou ser bem franco, não foi muitas vezes na minha vida que eu tive que discutir essa questão da minha fé, da crença em Deus. Mas, nas vezes em que isso aconteceu, eu me punha diante de uma situação assim muito clara. Durante a noite eu olho o firmamento e eu não consigo imaginar que toda essa grandiosidade e acerto de espaço, tempo, luz, tudo isso seja resultado de algo que não seja causado por um ser superior, um ser absoluto, o único absoluto que tenha criado. Então, toda a discussão vai cair novamente no problema inicial da nossa participação nesse programa, sobre se existe Deus, se não existe Deus, qual é o problema da fé. O problema volta sempre a esse ponto inicial. E eu responderia ao companheiro que fez uma colocação sobre a arrogância daquele que acredita em Deus, de quem exerce uma religiosidade. Eu, com todo respeito, nunca senti esta arrogância. Ao contrário, sempre me senti muito pequeno. Sempre me senti muito pequeno, e na minha religião há esta perspectiva da nossa pequenez. Nós nos reconhecemos falhos, nos reconhecemos pecadores e reconhecemos que a nossa própria igreja é pecadora. Tanto que nós rezamos durante a celebração eucarística pela igreja santa e pecadora. E bota pecador também. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos isso. Agora, o importante é daqueles que não reconhecem. Alguns não reconhecem e dizem que os arrogantes somos nós. Professor Mário Maestre, negar a fé não é ao mesmo tempo afirmá-la? Eu não acredito, eu não tenho fé. Não é admitir que exista a fé? Nós negamos a construção da visão de Deus. Essa visão religiosa me assusta, realmente me assusta. Porque é uma religião absolutamente científica, né? Ela nega o conhecimento. Então, para que o conhecimento? Vamos tirar tudo fora, né? Acredita-se que o homem tenha, que a história humana tenha 5 milhões de anos. Mas a evolução... Só um detalhe, Maestro, até para você complementar, nesses 5 milhões de anos, há bilhões de seres humanos que passaram sobre a Terra. Sim. Muito bem? E muitos deles cientistas. E muitos cientistas cristãos. Mas em 5 bilhões de anos, 5 milhões de anos, a maior parte desse período, o homem não teve crença espiritual nenhuma. Nada. Quando inicia-se nessa crença, não inicia-se nem na religião. A religião é um fenômeno extremamente recente na história da humanidade. O maior período,
o homem tem crenças animistas. É uma explicação ingênua, né, das forças da natureza que ele não compreendia, né? Ele dá uma força para o raio, ele dá uma força para a árvore que nasce. Ele não conhecia o DNA, ele não conhecia os processos naturais. Mais tarde, né, nesse processo de antropomorfização do universo, né, o homem, na sua ingenuidade inicial, cria um Deus da sua idade de semelhança. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana é misógina, tem horror de mulher, né? Qual é a razão? Qual é a razão que o elemento sacramental só se encontra nos homens, na mão dos homens? Os homens têm uma divindade maior do que as mulheres? Por que uma mulher não pode ser papa? Por que uma mulher não pode sacramentar? Precisamente porque essa religião, não é? Porque essa religião nasceu numa sociedade patriarcal, onde as mulheres eram propriedade dos homens, não existiam civilmente. Livre-arbítrio. O pai deixa o direito do mundo se afundar na miséria, né? Eu, quando era pai, eu tive 2 filhos, tenho 2 filhos, foram pequenos. Eu não deixava que eles brincassem com a tesoura para se fazer mal. Eu queria protegê-los, né, de toda tristeza, de toda sofrimento para a redenção. Qual é a qualidade que há na tristeza, na dor, na morte? Sejamos claros, sejamos realistas. Essa própria expressão que nós tivemos aí de uma religiosidade, isso é artificial, isso é falsa, né? O povo, na sua realidade, é profundamente material, até nas suas formas de dizer provérbios. Deus ajuda quem madruga, né? Deus é grande, o mato é maior, né? Deus ajuda os pobres e os oprimidos, mas um bom sindicato sempre é uma mão na roda, né? O homem sabe que tem que sair para batalhar, né? Se realmente nós tivéssemos fé, né, essa transcendência, nessa vida eterna, no conhecimento do Pai final, na comunhão, para os católicos agora, na comunhão com Deus, né? Na outra vida todo mundo estava querendo ir para lá, né? Nenhum dos mais religiosos que eu conheço querem abandonar esse mundo, né? E quando abandona esse mundo, abandonam aterrorizados, né? Essa então é a finitude, essa é a realidade, Agora, para terminar, a igreja sim é autoritária. A igreja, estou me referindo aqui à igreja católica, apostólica, romana, os evangélicos também, elas interferem além, né, do seu espaço. Logicamente, eu acho que quem é católico, que segue, que acha que a religião que não se pode transar antes do casamento, muito bem. Só um detalhe apenas para esclarecer o telespectador que nos apanhe por metade de um bloco intermediário para cá. O tema não é a Igreja Católica. Não. O tema é a fé, a religiosidade. Por isso que eu estou dizendo que Deus ou não mesmo Deus. os casos evangélicos, os muçulmanos, o que fosse. Se acreditam que não devem, né, ter intercurso sexual antes do casamento, muito bem. Se acreditam que o ato, né, saudável da sexualidade responsável é um pecado, muito bem, é lamentável. Aí o psiquiatra aqui vai até apresentar o elemento, não é, dessa, porque é lamentável. Agora, tentar impor, dificultar a vida daqueles que não acreditam, da cidadania, pressionando, por exemplo, pela não distribuição das camisinhas, né, combatendo as campanhas contra a AIDS, né, combatendo o direito das mulheres de decidirem sobre o seu corpo, né, levando uma abominação à diversidade sexual, né? A decisão... Muito hipócrita, diga-se de verdade, de passagem. Só para provocar outro tema, a decisão sobre o corpo da mulher não deveria ter sido antes? Depois já não há uma outra vida para ser discutida? Estou falando como jurista. Como jurista, sabe muito bem que a vida